hoje, ela vai ser sobre tabela periódica. Então nós vamos mostrar a organização. A tabela periódica, ela sofreu essa organização porque ao longo da história nós começamos com poucos elementos e fomos descobrindo vários outros dentro do percurso aí da nossa história da química. E à medida que fomos descobrindo novos elementos, veio a ideia de fazer uma tabela para a questão de organização. Então a tabela é só uma forma de organizar esses elementos químicos aí. Quem começou com a ideia da organização foi John Dalton. Ele fez uma tabelinha com alguns arranjos lá. Dov Reiner, ele fez a primeira tabela periódica reconhecida em 1817. Ele fez a chamada Lei das Tríades. Ele agrupava de 3 em 3 a tabela periódica. Charles II, ele fez o parafuso telúrico, a tabela feita em forma de parafuso. John Newlands, ele fez em 64 a Lei das Oitavas. Ele organizou em notas musicais a tabela periódica. Mendeleev, ele fez a tabela periódica, a nossa penúltima e uma das mais importantes talvez, organizando ela em ordem crescente de massa atômica, a tabela periódica. Até existe um livro que fala o sonho de Mendeleev, ele conta um pouco sobre essa organização aí. E a nossa tabela atual é a tabela de Moseley, feita em 1913. Tá? Como que ele fez a tabela periódica atual? Ele organizou ela em ordem crescente de número atômico. Então ele pegou a carga nuclear e organizou em ordem crescente desses números de prótons. Então nós tínhamos a tabela periódica até alguns anos atrás, como eu falei no vídeo anterior, nós tínhamos até 112, a tabela fechava aqui. E 6 novos elementos químicos foram descobertos, que são esses 6 que estão aqui. Antigamente nós colocávamos com essa simbologia, o T, o Q, o P, o H, o P e o O, que significa um trio, um quádrio, um pêntio, um hexio, um héptil e um óctio. Se for olhar pelo nome, o num trio, quer dizer 113, número 113, um quádrio, 114, 114 e assim por diante. A tabela atual, ela está hoje nomeada dessa forma aqui, tá? A IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, reconheceu esses 6 elementos e nomeou eles agora oficialmente. Tá? Então a tabela antigamente ela fechava aqui no 112. A partir do que fizeram esses elementos do 113 ao 118, colocaram com aquelas letras e depois foi reconhecido. É importante destacar que a tabela está dividida em 2 partes primeiramente. Ela está dividida em elementos representativos e elementos de transição. Então, quando eu olho a tabela, como que eu sei se ele é o representativo ou se ele é o de transição? Pela posição deles. As 2 primeiras colunas, elas são representativas e essas 6 últimas colunas também representam elementos representativos. Então, as 2 primeiras e as 6 últimas representam os elementos representativos. Essa parte mais baixa da tabela, que aqui está em verde, e essas 2 linhas que estão destacadas aqui para baixo, elas são os nossos elementos de transição. Existe a transição interna e a externa. Essa parte mais baixa, ela é a externa, e essa aqui embaixo é a interna, tá certo? Então aqui é representativo, aqui também é representativo. Essa é a transição externa e essa é a transição interna. Tá certo? A nossa tabela periódica, a partir dela, nós não precisamos decorar algumas famílias, né? Toda ela, como todo, não precisa. Algumas famílias é importante saber, mas a partir da distribuição eletrônica eu posso prever qual é a posição dele na tabela. Repara aqui, ó. Se você tiver uma tabela periódica, é importante você utilizá-la. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são elementos que representam a família 1A e você percebe a característica delas. Se eu fizer a distribuição dos seus números atômicos, vocês verão que todos terminam em S1. O lítio em 2S1, em 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 e 7S1. Então, a distribuição eletrônica é importante para que você identifique a família desses elementos. Já o grupo 2, que é a segunda coluna, a família 2A, nós percebemos que a terminação é outra, todos terminados em S2. Então, todos os elementos da 1A terminam em S1 e todos da 2A terminam em S2. Assim como também
quando eu pego o grupo 13, é a 13ª coluna que representa 3A, vocês verão terminados em P1, a 4A todos terminando em P2, 5A todos terminando em P3, 6A terminando em P4, 7A terminando em P5 e 8A terminando em P6. Então 3A é P1, 4A P2, 5A P3, 6A P4, 7A P5 e 8A P6. Na 8A, só o hélio, que ele é uma exceção a essa distribuição. Questão do período. Período, para nós, é a linha que ele se encontra na tabela. Então, quando eu falo em questão do período, basta você identificar aquela camada de valência, a maior camada. Se a camada de valência for 1, quer dizer, primeiro período, ele estará na primeira linha da tabela. Se ele for como camada de valência 2, ele estará no segundo período e assim sucessivamente. Então a camada de valência é o período que ele estará na tabela, é a linha que ele se encontrará na nossa tabela periódica. Tá? A tabela está distribuída por blocos, essas duas primeiras e essas 6 últimas são os blocos S, que é essa primeira, e aqui na parte da última, bloco P, que são os nossos elementos representativos. Então você pode falar assim, terminação S, terminação P, são todos representativos. O D é essa parte aqui no meio e o F é essa parte aqui de baixo. Bloco D é o de transição externa e bloco F de transição interna. Tá certo, gente? A questão do nome das famílias. Essa primeira coluna, que é a família 1A, ela vai ter nome metais alcalinos. Tá? Então a família 1A tem nome de metais alcalinos. 2A são metais alcalinos terrosos. A 3A são os aluminoides, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides. A 6A são os calcogênios, 7A são dos halogênios e a 8A são dos nossos gases nobres ou família 0. Tá? Então, primeira coluna, metais alcalinos. Segunda coluna, alcalinos terrosos. A 13ª, aluminoides. 14ª, carbonoides. 15ª, nitrogenoides. 16ª, calcogênios. 17ª, halogênios. E 18ª, gases nobres. Tá certo, gente? Aqui lembrando que essas que estão nomeadas são os representativos. E aqui embaixo, no meio, temos transição. E as duas linhas que ficam destacadas, transição também. Essa é a transição externa e as de baixo, transição interna. Tá? Galera, nos encontramos em breve, tá certo? Valeu, atenção, tchau para vocês.